presença do Senhor. Amém. Um ano novo na presença do Senhor. Diga aí para o seu irmão, um ano novo Na presença do Senhor. Amém. Diga de novo, um ano novo na presença do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, um ano novo na presença do Senhor. Amém. Esse é o nosso desejo. O microfone ficou bom. Alguém mexeu ali? Eu liguei aqui. Que bom. Um ano novo na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo, né? Que de fato nós tenhamos um ano novo na presença do Senhor. Quer tirar? Por favor. Um ano novo na presença do Senhor. Porque, de fato, irmãos, como eu falei lá no raso, né? No povoado que nós estávamos, não adianta nós colocarmos fé na data em si. A data em si, ela não pode fazer nada. Mas nós, que precisamos ter atitude, né? Tomar, assim, uma ação para que nós possamos estar buscando a presença de Deus. Sim, amém. Um ano novo em si, ele não diz nada, se a pessoa não buscar esse renovo, né? É claro que muitos fazem dessa data um voto, e eles assim, quando começar o ano, vou fazer isso. E ele pode até fazer isso, mas nós de fato não precisamos esperar um ano para dali para frente melhorar. Se você já puder melhorar agora, você já pode fazer isso. Não espere chegar janeiro para você começar a ler a Bíblia em um ano. Se você estiver em março, né, em fevereiro, você quer ler a Bíblia em um ano, você pode já começar a ler, entendeu? Então, nós não precisamos esperar uma data para aumentarmos a nossa comunhão com Deus. Senhor Jesus. Amém. Mas, como estamos em um novo ano, né, e é necessário nós, de fato, também fazermos uma reflexão. Vamos aproveitar a data e fazermos uma reflexão, né? Como eu acabei de falar, todo dia é dia de mudança e de transformação. Amém. Mas que, de fato, nós possamos aproveitar o dia de hoje, né? Cada momento presente ser melhor do que o momento passado, né? Verdade. Então que tenhamos mais comunhão do que tivemos no ano passado, mais compromisso com Deus, buscar mais intimidade com o Senhor Jesus. Sim. Nós precisamos ter essa convicção, porque um ano sem a presença de Deus é um ano, como Salomão diz, né? Você está só na vaidade, ou seja, só em coisas efêmeras, passageiras, que não tem utilidade para a vida eterna. É um ano de construção de madeira, feno e palha, que quando vem o fogo, queima tudo, né? Sim. Então, se você passar um ano construindo projetos só para si mesmo, só para o seu bel prazer, para os seus próprios interesses, naquele grande dia, isso não vai se sustentar, né? Verdade. Mas se nós passamos um ano, como Jesus disse, ajuntando tesouros nos céus, né? Isto é, fazendo a vontade de Deus, ajudando as pessoas, ofertando, aí nós estamos aí construindo de fato algo que vai durar para a vida eterna, né? Sim. Então que tenhamos um ano de mais comunhão com Deus. Quem quer aqui ter mais comunhão com Deus? Amém. Mais intimidade? Eu Amém. Então vamos fazer isso acontecer, né? Não vamos deixar isso só na esfera do desejo, mas vamos hoje mesmo, né? A partir desse momento, nessa reunião, quando chegarmos em nossas casas, né? Amanhã, vamos estar buscando o Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos também ter um esforço, uma disciplina, né? Para você adquirir um hábito, é necessário ter uma disciplina. Verdade. Um hábito não se constrói quando você quer fazer o seu bel prazer, só quando estou com vontade. Não. Nos primeiros tempos são disciplinas. Aí quando você já está um tempo, aquilo vai acostumando, o seu cérebro vai criar os caminhos aí que ele mesmo vai cobrar quando você não fizer mais. Não é assim também com os vícios, né? Uma pessoa viciada, ela tem coisas que lembram um certo vício, por exemplo, a cachaça, né? Uma música, uma amizade, algo do tipo. São caminhos que o seu cérebro já identifica, são gatilhos. Então, quando você do lado do bem, cria uma disciplina e você, vamos colocar todo dia, ao dormir, eu sei que todos já fazem, eu vou me ajoelhar, eu vou orar.
Então, toda vez que você for dormir, o seu cérebro vai te lembrar. Opa, você vai deitar sem se ajoelhar e orar? Vamos dizer, todo dia que eu for dormir, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler um capítulo. Se você criar isso, você passar, por exemplo, uns 3 meses fazendo isso, se um dia você esquecer, entre aspas, quando você for deitar, o seu cérebro também vai te lembrar. Porque você está criando caminhos, né? Existe a sinapse ali que vai te conduzir a isso. Então, o primeiro passo é disciplina. E aí depois nós vamos, de fato, trilhar esse caminho que o Senhor Jesus vai nos conduzir. Sim. Então vamos buscar mais comunhão, intimidade e a presença de Deus. Amém. Por isso nós cantamos esse hino, né? Em tua presença me ensina A viver. a viver. Ó Senhor Jesus. Vamos pegar 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? A minha versão é diferente. Podem ler. 1 Samuel 7, 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém. O contexto dessa passagem é a vitória sobre os filisteus, né? A vitória sobre os filisteus. Os filisteus anteriormente tinham adquirido a arca. Aconteceu muitos tumores, mortes, então eles devolveram a arca, né? E ali Samuel, depois que devolveram a arca, Samuel pediu para eles se alinharem, a gente vai ver isso. E enquanto eles estavam lá, ali se alinhando diante de Deus, né? Estava ali congregando. Alguns filisteus aproveitaram esse momento para ir batalhar contra o povo de Israel. E ali as pessoas disseram: Samuel, estão vindo contra nós, continue clamando. Samuel ofereceu ali um sacrifício, né, com um cordeiro que ainda mamava, um novinho, e pediu a Deus para que Deus pudesse livrar eles. E ali o próprio Deus começou a trovejar, né, fazendo grandes estrondos ali. Os filisteus entraram em pânico, como diz o versículo 10, e foram derrotados pelos filhos de Israel, né? Então, depois disso aí, no versículo 12, Samuel pegou uma pedra, ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí nós vamos transferir para o nosso contexto, nossa realidade, né? E até aqui nos ajudou ou nos sustentou o Senhor. Sim. Como falamos lá lá na casa de Edson e Fernanda, lá no Aso, o fato de todos nós chegarmos até aqui é porque Deus nos ajudou. Sem a graça de Deus e sem o poder de Deus, nós não chegaríamos até aqui, né? Verdade. Então, o fato de você chegar até aqui, isso indica que você venceu muitas lutas. Um ano completo, 365 dias, todos nós passamos por lutas, como desfrutamos ontem, né? Às vezes por alguma ansiedade, por alguma preocupação, ou até coisas mais assim, agressivas, mas nós passamos. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem convicção que Deus estava com você nos seus momentos mais difíceis, nas suas dúvidas, nas suas fragilidades, fraquezas, né? Senhor Jesus. Quando você olha e pensa: meu Deus, está doendo demais, está muito complicado, né? E você dorme, no outro dia você já está bem, já passou. É Deus cuidando de você. Amém. Invisivelmente, você testificando ou não, Ele continua sendo bom e Ele continua cuidando de você. Então, o fato de nós chegarmos até aqui testifica a fidelidade e o cuidado de Deus conosco, né? Deus nos guardou de batalhas que nós não vencemos sozinhos. Verdade. O fato de nós sermos cristãos é o fato de nós sermos ajudados por Deus. Amém. Indica que nós não temos capacidade de vencermos sozinhos as nossas lutas, né? Indica que você precisa do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Sim, amém. Então, o Senhor nos sustentou,
E o Senhor vai continuar nos sustentando. Amém. E cada ano, cada dia mais, como o Cauê citou ontem, você vai ficando mais forte, mais resiliente, né? Porque é necessário passar por isso. Tem um pregador, algo assim, que fala que Deus usa grandemente somente aquelas pessoas que passaram por muitas experiências, por muitas situações, porque elas tiveram fundamento, um alicerce. Elas não vão falar teoria, elas experimentaram sofrimentos em si mesmo que capacita a testemunhar, a testificar, de tal forma que a sua palavra tenha peso, né? Então, irmãos, por isso Deus permite a nossa leve e momentânea tribulação produz, né? Um eterno peso de glória. Então, muitos aqui estão passando por sofrimentos, né? E eu acredito que todos passam. Alguns sofrimentos mais exteriores, que dá para perceber, dá para ver. Outros sofrimentos interiores, que talvez nem todos percebam, mas Deus trabalha dessa forma, né? Sim. O apóstolo Paulo viu muito sofrimento exterior, né? O apóstolo Pedro, exterior, mas certamente também interiormente ali, ele passou por muitos questionamentos ali na sua mente. Atrás de mim, Satanás, vá pescar, né? Então, vamos fazer 3 tendas. Opa, esse é o meu filho amado, só ele eu vi, né? Então, muitas coisas, né? Negou o Senhor Jesus, e aquilo ali dentro dele foi um fogo interior queimando para tirar as impurezas e transformar. Então, até aqui o Senhor nos sustentou. Deus te sustentou até aqui e Ele vai continuar te sustentando. Nós vamos prometer só alegria, só vitórias, né? Nem sempre vai ser assim, mas Deus está conosco. No momento da dor, no momento da fornalha de fogo, Ele estará lá para te livrar. E é lá onde você vai estar buscando mais o Senhor, vai se derramando. Como desfrutamos também lá no Réveillon lá, Deus ele quer que a gente seja grato também nos momentos de felicidade, de alegria. Muitas pessoas só buscam a Deus quando o sapato aperta, e agora você começa a clamar, a chorar, você não perde a reunião, você quer buscar. Quando as coisas melhoram, você vai esfriando, né? Não, irmãos, vamos buscar a Deus como se estivéssemos naquele momento de aperto, né? Com gratidão. Senhor, eu quero te buscar, não é por interesse, não, é porque eu quero o Senhor. Eu quero mais de ti, o Senhor é precioso para mim. É porque eu te amo, né? Então, graças a Deus por todos os livramentos que Deus nos deu. Amém. Vamos ler o versículo 3, 1 Samuel 7:3. Quem pegou pode ler. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aleluia. Glória a Deus. Antes da vitória, Israel precisou alinhar o seu coração. Então a arca chegou lá na terra de Israel e o povo estava ali lamentando. E Samuel aqui, lembra de Samuel da mensagem passada, que agora ele já era homem, formado, feito, né? Um profeta do Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo que eles se voltassem a Deus de todo o coração e tirassem do meio deles os ídolos. Porque lá tinha ídolos, tinha imagens, né? Deuses estranhos, e eles precisavam alinhar, preparar o coração para servir somente a Deus. Então, antes da vitória, Israel precisou alinhar o coração. Então vamos olhar, fazer uma autoanálise, né? Diante da luz do Senhor Jesus e saber se no meu coração tem ídolos, né? Tem idolatria, tem algo que eu estou valorizando mais do que o Senhor. Antigamente era os deuses estranhos, eram estátuas, eram imagens, né? Hoje em dia, os ídolos, qualquer coisa que está tomando nosso tempo demais, mais do que a Deus, né? Que nós pensamos mais em objeto, em coisas do que em Deus. Isso é o que está sendo verdadeiramente o nosso Deus. E não adianta nós ser só por palavra, dizer Deus, eu te amo.
Porque o próprio Deus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, né? Está longe de mim, né? Então, não adianta eu dizer, eu amo a Deus, Deus é o meu tudo, Deus é o principal na minha vida, se eu, de fato, não me oferto a Ele, não me dou a Ele, né? Não me ofereço para Ele. Deus, Ele não está contente só em palavras, mas Deus, Ele fica contente quando você rasga o seu coração e você, de fato, quer se alinhar, né? Alguém peca aqui? Quem peca? Eu. Né? Todos nós pecamos. Então, todos nós temos motivos para melhorarmos. Todos nós temos motivos para nos alinharmos diante de Deus. Então, irmãos, um ano novo na presença do Senhor requer que nós alinhemos o nosso coração, né? Para que Deus nos dê vitória. É claro que não vai depender dos nossos méritos, né? É pela vontade de Deus. Mas quando você está na posição, preparado, com certeza o Senhor vai dispensar a sua bênção. E não tem bênção melhor do que a presença dEle. Intimidade com Ele, né? Intimidade com o Espírito Santo. Não tem bênção melhor. Salomão, ele foi o homem que tudo que ele queria, ele teve. Tudo que ele queria, ele teve. Falando de prazeres da carne, do mundo mesmo. Tudo que os olhos dele quis, ele não se privou. Vou entrar nisso aí, né? E no final da vida ele disse que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? Se você correr atrás do vento, você consegue pegar o vento? Não consegue, é tudo em vão. Teve um monte de coisas, um monte de prazeres, mas no final da vida ele disse qual foi o resultado. Nós estudamos, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, né? No final do livro, ele disse a conclusão disso tudo é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Ou seja, se você viver uma vida toda só voltado nos seus prazeres, nos seus objetivos, quando você ficar velhinho, você vai dizer, não tenho, lembrar da juventude, não tenho neles prazer. Fiz tudo que os meus olhos queriam, mas no final da vida não teve nenhum sentido, né? Então, irmãos, vamos buscar alinhar o nosso coração diante do Senhor Jesus, tudo aquilo que está ainda no meu coração, que não agrada a Deus, eu preciso buscar diante do Senhor, né? Pedir ao Senhor Jesus que Ele remova, para que de fato Deus Ele possa ser o meu tudo e eu possa amar a presença do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. O futuro está seguro nas mãos do Senhor. Provérbios 16, 3. Vamos ler do 1 ao 3. Quem pegou pode ler. 16, 1 ao 3. 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor, dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. 3. Confia o Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Amém. Senhor Jesus, glória a Deus. Então, quem confia no Senhor Jesus, ele não caminha às cegas, né? Não. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ó Senhor Jesus. Então, o coração do homem tem planos. Todos nós temos planos, né? Uma pessoa que não tem sonhos, não tem planejamento, ele já está morto em si mesmo. Porque ele não tem perspectiva de vida, vai ficar desanimado, vai ficar sem expectativa. Uma pessoa sem sonhos, né? Sem objetivos, ela vai ficar realmente paralisada, vai aceitar tudo que vem, para ela tanto faz. Ela vai ser uma pessoa inerte, morta, inativa, que não tem iniciativa. Mas uma pessoa que tem sonhos é uma pessoa que está viva, que procura buscar diante do Senhor. Agora, o que é que nós devemos fazer? É colocar nossos sonhos diante do Senhor, né? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus, eu tenho um sonho. Senhor, eu estou fazendo algo. Isso aqui, Deus, é da tua vontade. O Senhor me apoia. Se for do Senhor, abençoe, faça prosperar. Se não for do Senhor, me ajude a entender, me ilumine. Mas me ilumine mesmo, eu faço essa oração, seja bem claro, Senhor, que eu quero entender, né? Para que não reste dúvida. Porque, né, às vezes nós temos duas vozes aqui, uma é da sua mente e outra é do Espírito. E
a gente às vezes não consegue discernir. Você faz coisa pensando que está fazendo pelo Espírito, quando pensar que não, está fazendo pela carne, pela mente, pela vontade de agradar a Deus, pela sua capacidade natural. Então, Senhor, de certeza, me ilumine para que eu saber se esse planejamento que eu tenho aqui é do Senhor, né? E aí, se você fizer baseado na vontade de Deus, se for de Deus, vai acontecer. Se não for, o Senhor vai tirando aquilo do seu coração e vai dando outra alternativa, outra oportunidade. Mas se vem diretamente do coração de Deus, continue confiando que Deus vai realizar o tempo dele, né? Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Deus nos chama, vamos a Isaías 43. Deus nos chama a deixar o passado. Isaías 43, versículo 18 a 19. (43, 18 a 19). Senhor Jesus, minha versão diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nos mostra que Deus nos chama a deixar o passado. Deus não nega o passado, mas nos chama a não viver presos a ele. O que passou não define o que virá. Senhor Jesus. Então, nós de fato precisamos saber, né, que Deus tem um novo caminho para nós e nós não devemos ficar presos ao passado, principalmente experiências de fracassos, né? Experiências de fracassos, de desordem, de desânimo. O que passou não define o que virá. Nós não precisamos repetir um ciclo de fraqueza, de fracasso. Nós temos autoridade no nome e no sangue de Jesus de quebrar. Existem ciclos repetitivos. Eu vejo muitos testemunhos e vejo muito isso, né? Às vezes existem ciclos repetitivos em famílias, né? Em famílias. Por exemplo, vamos colocar aqui, às vezes filhos que teve um convívio com os pais, que sofreram muita violência dos pais, os pais batiam, tal. Às vezes esses filhos, quando crescem, se tornam maridos, esposos, ele às vezes tende a repetir isso lá quando já está casado com filhos. E aí faz de novo aquela violência, os filhos dele depois vai e fica repetindo um ciclo, né? São muitos, e outros ciclos também de vícios, de sexualidade, um monte de coisa. Mas quando você se torna cristão, né, evangélico, crente em Deus, qualquer ciclo de fraqueza você pode quebrar no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém. Né, Ivone? Maldição hereditária, né? Como diz lá nos 10 mandamentos, né? O Senhor, ele tem misericórdia para muitas gerações, né? Para muitas gerações. Então, de fato, não é porque algo que aconteceu no passado que tem que se repetir. Você precisa quebrar no nome do Senhor Jesus, né? Todo esse ciclo repetitivo, porque Deus tem algo novo para a sua vida, né? Então, qualquer experiência de fraqueza, de situação ruim, negativa, que já aconteceu lá atrás e que você pode estar presenciando hoje em dia, você repreenda isso no nome do Senhor Jesus. Peça perdão, como Daniel pediu perdão até mesmo pelo pecado do povo dele. Peça perdão pelo pecado dos seus avós, né? Dos seus pais. Perdoe, tira a mágoa do seu coração, para que tudo seja quebrado no nome do Senhor Jesus, né? Amém. Senhor Jesus. Tem mãe que fala assim, puxou o pai. Puxou o pai nas coisas negativas, né? Então, realmente temos até ter cuidado com as palavras, porque as palavras causam um efeito negativo na vida de uma criança e na vida de um adolescente. Assisti um testemunho esses dias, eu até postei uma partezinha no Instagram. Uma menina, o pai dizia assim: você é burra demais, você não presta para nada. Aí quando a coitada ia fazer uma prova na escola, ela estudava a noite anterior todinha, estudando. Chegava no dia de fazer a prova, ela paralisava. Não saía nada.
E os professores não tinham paciência. Minha filha, por que você não escreve, não marca nada? E ela, com aquele pânico ali, depois que meu pai disse que eu sou burro. Paralisou a vida da menina, teve muitos traumas, né? Por causa de palavras. Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Que os maridos falam para a esposa, que a esposa fala para os maridos, que os pais falam para os filhos, que os filhos falam para os pais, porque dependendo da condição da pessoa, ela pode absorver aquilo e machucar, e ela agora depois não ter mais um desenvolvimento, né, adequado, né, uma mentalidade adequada. Assisti um filme hoje também, baseado em fato real. Uma criança, aos 5 anos de idade, abusada pelos pais, depois de casada, com filhos e tudo, chegou um momento que paralisou a vida dela, ficou ali no quarto, né? Mas o marido, com muito amor, com muita oração, recuperou ela. Ela disse: olha, meu pai me disse que quando eu contasse a alguém o que ele fez comigo, ninguém nunca ia me amar. E eu contei a você e você continuou me amando, orando por mim, e aquilo levantou ela, né? Ou seja, também existem atitudes positivas que você pode fazer, que pode tirar alguém do calabouço, né? Oração e amar, né? Sim. Amar a pessoa, não desistir dela e orar por ela, pode de fato ajudar quem está lá no fundo do poço, né? Nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos nos libertar do passado e abrir espaço para o novo, né? Depressão é ficar preso no passado. Ansiedade, sem ser ansiedade normal, a ansiedade tem algum nome generalizado? É porque tem um que é o diagnóstico mesmo, assim, que é acelerado demais, generalizado, né? Ansiedade generalizada, que é aquela excessiva, já é pensando demais no futuro, né? E Deus nos chama para nós vivermos o presente, né? De olho no futuro, nas questões positivas que hão de vir, mas sem esquecer o presente. Então, o passado é você não estar preso. Se foi um erro seu, um pecado seu, o Senhor Jesus, Ele já te perdoou, né? Você não confessou, não pediu perdão a Deus, esqueça, né? O Senhor já te perdoou. Seja lá o que for, o Senhor Jesus já te perdoou. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. O escrito de dívida foi cancelado quando você aceitou o Senhor Jesus. Amém. Mesmo que você, depois de ter aceitado, você veio a cair, mas você se arrependeu cabalmente, como Davi fez: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, me dê um coração puro, né? Eu desejei aquela mulher, eu adulterei com ela, mas ele se arrependeu cabalmente, né? Deus perdoou, né? Deus também o puniu, mas também o perdoou. E agora ele pode estabelecer a comunhão com Deus. Não fique preso ao passado. Deus te chama para viver algo novo. Senhor Jesus, Amém. Deus te chama para viver, né, a vida dele. Esquecer o que ficou para trás e avançar agora com foco. Filipenses 3, 12 a 15. Vamos pegar? Filipenses 3, 12 a 15. Quem pegou para ler? 12 a 15. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alto, pelo que está sobre mim a vocação de Deus em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Todos nós que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele tinha aqui o passado do apóstolo Paulo, aos olhos de um judeu, era um passado assim glorioso, né? Tinha muita eloquência, muito gabarito ali, muito conhecimento, fosse no mundo de hoje, diploma, faculdade,
PhD, mestrado, né? Muito inteligente, mas ele considerou isso, assim, ele perdeu tudo isso por amor a Cristo, né? O que para ele era lucro, considerou perda por causa de Cristo, Senhor Jesus. E diz assim, esquecendo o que ficou para trás, ele agora avançava. Então, irmãos, até mesmo experiências boas que você também teve no passado, né? Realizações, se você ficar naquele, poxa, já fiz isso, eu já preguei, já converti muitas pessoas, já por meio de mim, Deus já operou milagre e tal, e você ficar só preso ao que você fez no passado, você também vai parar aqui no presente, né? E aquilo não vai te sustentar. Cada um dia novo é um novo recomeço. Deus quer mais de você, né? Não precisamos ficar presos ao passado. Deus quer continuar te usando. Então, devemos, de fato, avançar para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos ter foco. O foco nos protege das distrações. Sim. Né? Eu tenho meu sobrinho Ícaro, ele é autista, né? Que disse também que ele tem TDAH, e às vezes ele está em um foco que você pode chamar ele e ele não escuta a sua voz. Porque se ele, por exemplo, estiver fazendo algo, ele está focado ali para fazer algo bem feito. Então, se você estiver focado em Cristo, né, buscando o Senhor Jesus, você vai evitar distrações. A voz do mundo não vai chegar aqui perto, né? Então, nós precisamos ter um foco. Qual é o seu foco? É Cristo. É buscar o Senhor Jesus. Ei, vamos fazer isso. Ei, vamos fazer aquilo. Meu foco é agradar o Senhor Jesus. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Amém. Senhor Jesus, quem tem um alvo é Cristo, não se perde no caminho. Quem tem um alvo não se perde no caminho. Mas quem não tem um alvo, qualquer caminho que te chamar, você vai. Você não tem alvo. A amizade diz, né? Vamos tomar uma, vamos naquela festa, vamos fazer. Não, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Você não tem alvo, você vai. Mas se você tiver um alvo, você não vai ser enganado, né? Você vai se manter puro, né? Diante do Senhor e não vai deixar ser persuadido. Senhor Jesus, persuadido pelas pessoas. Você vai ser como Samuel. Até mesmo na igreja, a igreja que eu falo no âmbito local e no âmbito universal, no meio do povo de Deus, vai ter muitos crentes fazendo coisas erradas, né? Que não está de acordo com a palavra, mas você, assim como os filhos de Eli faziam, mas você vai ser diferente. Não para se colocar como santo, perfeito, mas porque você tem um algo que é agradar a Deus, né? Agradar a Deus. Senhor Jesus, vamos prosseguir com perseverança. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Nós somos como Samuel na casa dele. Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Quem pegou pode ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo peso de pecado, que Tenazmente nos assedia. corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Senhor Jesus. O capítulo 11, essa tão grande nuvem de testemunhas, né, faz referência aos heróis da fé no capítulo 11. Deus foi mostrando que, né, quem escreveu esse capítulo, mostrando cada profeta, né, cada pessoa que usada por Deus, passaram dificuldades, passaram. Cada um desses aqui enfrentaram muitas coisas, mas no final eles venceram. Era uma corrida, eles chegaram ao final da corrida e está só aguardando o prêmio, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então nós também temos essa grande nuvem de testemunhas, né? A vida deles são vidas assim de testemunho para a nossa vida, que nós devemos olhar os exemplares. José, né? Moisés, Daniel, como nós lemos, são muitas, Abel, muitas vidas aqui, Enoque, que cada um deles teve um aspecto da vida ali usado por Deus. Venceram em determinado aspecto ali da sua vida. E nós podemos nos encontrar em algum deles aí, o que eles passaram. Nós também, isso é um exemplo, é um testemunho para nós, para que nós também avancemos. Também na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que começaram tão bem a carreira, mas não concluíram, né?
E na vida, nós também vemos tantas pessoas que começaram também tão bem a carreira do Senhor Jesus, invocando, desfrutando na reunião, mas infelizmente as fascinações do mundo, as riquezas, a preocupação começaram a sufocar, consumir o mundo do sustento, né, da sobrevivência, muitas coisas, dos prazeres, principalmente da carne, quando é jovem, né, às vezes faz com que se percam no caminho. Começaram tão bem, mas não estava guardado em Cristo e estava com um desejozinho lá no coração. Quando eu tiver oportunidade, eu vou me afastar. Quando eu tiver oportunidade, eu vou me sair. Sim. Então, o inimigo, né, também já estava preparando uma armadilha para que ele saísse. Então, irmãos, não vamos ser desses, né, que começam tão bem a carreira e se perdem no meio do caminho por causa de uma confusão, por causa de um conflito, por causa de algo que te magoou, que te entristeceu, né? Como tem a frase, quem entra na igreja, vou esquecer, quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou na vida de Jesus, né? Claro que da igreja, o corpo de Cristo foi batizado para dentro do corpo. Estou falando do congregado, de estar junto com os irmãos reunidos, né? Sim. Então, na vida humana, sempre vai ter pessoas que vão nos entristecer, nos magoar, né? Eu vou magoar alguém vai me magoar, mas não vamos desistir do Senhor Jesus, não vamos deixar de congregar, né? Vamos continuar servindo a Deus, porque no final nós vamos obter a nossa coroa da vida, né? Senhor Jesus. E vamos buscar maturidade diante do Senhor Jesus, porque quem nos define é Deus. O importante de tudo é você estar agradando a Deus. Como o apóstolo falou, mais importa agradarmos a Deus do que aos homens. Nem sempre eu vou poder agradar a todo mundo, né? Se eu tiver na minha frente, se nós tivermos à nossa frente uma decisão entre agradar a Deus e agradar os homens, nós precisamos optar por agradar a Deus, né? Às vezes, infelizmente, nós vamos ter que permitir que as pessoas fiquem magoadas por nós, se formos para nós decidirmos pelo Senhor. Mas mais vale agradar a Deus do que aos homens. Às vezes, algumas amizades podem tentar, né, nos persuadir, mas vale agradar a Deus do que aos homens, né? Porque Deus tem que olhar lá do céu para nós e dizer: muito bem, meu filho amado, você não negou o meu nome, você não teve vergonha de mim, mesmo na frente dos seus colegas, mesmo diante das pessoas, você não teve vergonha de mim. É isso que vai contar lá no grande dia do julgamento. Você não teve vergonha do meu nome, né? Então Deus quer isso, mas quem me negar diante dos homens, o Senhor vai nos negar diante do Pai, diante dos anjos, né? Não tenha vergonha de dizer que é crente, de dizer que é do Senhor Jesus. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de falar a palavra de Deus. Não se esconda, né? Porque senão você vai ser envergonhado diante de Deus, né? Senhor Jesus. Então, essa carreira diz assim, nós estamos numa carreira, né? Aí diz assim: livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ó Senhor Jesus. Tem um filme, um livro chamado Peregrino. Qual é o autor? John, agora eu falo português, não sei inglês. Eu acho que é Boian. O Peregrino. E ali ele recebe uma missão. Nossa, eu também esqueci. Eu sei que ele tem que ir peregrinando e ele tem muitas coisas nas costas, né? Mochila e tal. E ali é muito pesado. Então, eu não lembro muito, mas trazendo para os dias de hoje, para você caminhar e correr com uma mochila nas costas, com peso, é muito difícil, né? Você vê que as pessoas que correm, eles precisam ter um tênis leve, roupas também leves, né? Para que eles consigam correr. Nós, cristãos, nós estamos numa carreira. Se você tiver com peso, vai ser difícil, né? Porque quanto mais ele caminhava, mais ele levava peso. Né? Quanto mais ele caminhava... É igual o nosso processo hoje. Quanto mais nós caminhamos, mais o peso nós levamos. Mas aí nós precisamos largar a bagagem. No final ele larga, eu acho que é assim. Isso. Né? Então com peso é ruim demais. Qual é o peso?
né? Aí são preocupações excessivas, né? São pecados, tudo isso vai te atrasando. Não permite você avançar. São coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus, tudo isso é peso na sua vida. A desobediência, não tem como você correr, fluir dessa forma. Como é que você vai liberar o Espírito? Tem algo impedindo, né? Como é que a água vai fluir se dentro do cano tem uma pedra lá dentro, tem sujeira? Aí top, não tem como a água fluir. Verdade. Mas se o cano estiver limpinho, a água vai jorrar rapidamente. Então, às vezes, tem algo em nós que pode estar impedindo de nós corrermos, né? Algum pecado oculto, alguma coisa que está aí, que está impedindo. Então, o que o apóstolo diz? Livremos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O capítulo 10, Hebreus 10, 38 a 39. Deixa eu finalizar. Senhor Jesus. Amém. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança da alma. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós desejamos também, né, que nenhum de vocês retrocedam. Porque nós não somos daqueles que botam a mão no arado e olham para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. A mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada, virou uma estátua de sal. Então, vamos avançar, não vamos retroceder, né? Sim. Senhor Jesus. Sim. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E se você retroceder, aí, né? Bem-aventurado o homem quando o Senhor voltar a achar fazendo assim. Aí você não vai estar fazendo assim. Então pode acontecer realmente de que você não vai receber a recompensa do Senhor Jesus. Sim. Então o meu justo viverá pela fé. Ele não vive pelas circunstâncias, ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que sente, ele vive pela fé. Amém. Né? E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Versículo 1 do capítulo 11. Se nós retrocedermos, a alma do Senhor não se agradará. Vamos perseverar firmes. Amém. Com provações, com dificuldades que nós passamos, mas se nós perseverarmos, a coroa da glória está reservada para nós, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, que de fato, irmãos, tenhamos assim, que Deus nos abençoe. Amém. Para que nós cada dia mais possamos nos firmar nas promessas de Deus. Sim. Na palavra de Deus. Amém. Né? Os jovens, os adolescentes, busquem a Deus, não para agradar seus pais, não para agradar os irmãos, mas as senhoras, os senhores, todos aqui presentes, né? Para que de fato Deus se agrade de nós e nós possamos ser extremamente usados por Deus. Amém. Sejamos uma geração diferente, né? Que ama o Senhor Jesus e quer viver para Ele, se entregar para Ele, né? Faça isso porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. Já temos vários exemplos na Bíblia. Não precisamos cair para depois saber que Deus é tudo, que Deus é o melhor. E vemos isso se repetindo na vida. Tantas pessoas caem, tropeçam, para depois voltar para Deus. Não, me afastei. Já temos exemplos demais. Então, o melhor é você aprender com os erros dos outros, né? Saber disso e não precisar passar pela prova para depois voltar ao Senhor. Continue firme no Senhor, sim, sem precisar acumular, né, mágoas, traumas em sua vida, né? Siga o Senhor Jesus com integridade, né? Entregue os caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele fará, né? Jesus é o Senhor. Amém.